Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, não sei que horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, estou preparando aí a primeira apresentação, né, da nossa aula zero, da disciplina de Fundamentos de Microbiologia e Imunologia. Essa aula ela não vai ter a mesma duração da aula presencial, eu vou fazer ela bem mais sucinta, né? Toda aquela riqueza de detalhes, de exemplos que eu entro, fica para a aula presencial. Aqui eu vou apenas explicar para vocês a apresentação, sendo mais sucinto, né? No que a gente tem que falar, no que a gente tem que trabalhar, no que vocês devem dar maior atenção no estudo de vocês. Então, o tema dessa aula aqui vai ser a apresentação da disciplina, falar um pouco sobre biossegurança, apresentar a ementa, metodologia, forma de avaliação, divisão de grupos e seminários. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer aquele exemplo, né, de que para comparar a microbiologia, a capacidade de cuidar, de criar micro-organismos, a capacidade que nós, né, pelo menos na fase adulta, temos de cuidar de animais de estimação. Então, todo mundo sabe que para cuidar do animal de estimação você precisa dar um ambiente adequado para ele, ele tem que estar limpo, ele tem que ter a alimentação correta, a quantidade de água adequada, algum antibiótico. E, no geral, todo ser vivo vai precisar destes mesmos elementos para que ele consiga crescer e se desenvolver adequadamente, né? E as bactérias, os fungos, protozoários, os helmintos, as arqueias, elas não são diferentes, são todos micro-organismos, à exceção dos helmintos, que eles na forma eles começam, né, na primeira manifestação, depois que se reproduz, é na forma de ovo ou de cisto, que aí a gente só identifica uma análise coprofológica, né, no microscópio. Mas depois eles crescem e viram vermes grandes, né, como a lombriga, o Ascaris lumbricoides, ou a Taenia solium saginata, que é a solitária, que chega a medir de 6 a 8 metros de comprimento, fica muito grande mesmo. Entenderam? Então, o objetivo geral aqui dessa nossa matéria é dar a vocês todas as ferramentas para vocês conseguirem é, cultivar micro-organismos, conseguirem eliminar esses micro-organismos, conseguirem utilizar as técnicas de microbiologia para descobrir qual micro-organismo está provocando uma determinada doença. Entendeu? Então, esse é o objetivo da nossa parte de micro. E a parte de imuno é conhecer todo o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, né? Aprender o significado e a função de cada uma das células do sistema imunológico, aprender também sobre o transplante, sobre vacinação, sobre inflamação, né? Então a gente vai estar estudando isso daí na parte de imunologia. Na primeira são os micro-organismos, o papel que eles têm a favor da humanidade também, por exemplo, na indústria de laticínios, na indústria de bebidas, né? E o papel que eles têm também na patogenia, né? Na formação das doenças que afligem a humanidade. E depois na parte do sistema imune a gente vai ver o que o corpo humano faz para combater e para nos proteger desse universo microscópio responsável por tantas doenças, muitas delas terríveis e diversas delas potencialmente fatais. A metodologia do curso vai ser a sala de aula invertida, então a proposta é aquela, vocês vão ler o material, né, da literatura básica, que é esse livro de Fundamentos de Microbiologia de Camilo Delcicha, que está já disponível para download no server de vocês. Vocês vão ler a página que eu vou recomendar, né, desse livro, vocês vão estudar essa página antes de vir para a aula, vocês também vão assistir a essa apresentação que eu faço aqui no YouTube, vão assistir e vão dar uma passadinha na apresentação, no PDF que eu mando para vocês da aula, né, com esses slides. Então vocês vão estudar todo esse conteúdo antes de ir para a aula. Dessa forma, quando vocês chegarem na aula, vocês já vão ter conhecimento prévio do que vai ser tratado. E embora eu venha repetir a mesma aula que vocês estão assistindo, eu vou repetir, mas eu vou entrar em muito mais detalhes, eu vou dar muito mais exemplos e vocês vão aprender muito mais. Então, o lugar onde vocês vão efetivamente aprender vai ser na sala de aula e não vai ser como é hoje, em que o aluno, na forma tradicional, né, em que o aluno vem para a sala de aula para aprender algo que ele nunca ouviu e aí ele vai para casa para fixar, né? Então a gente vai trabalhar com a metodologia de sala de aula invertida, tá joia?
A nossa disciplina ela contempla uma parte prática, uma parte teórica. Em quase todas as aulas eu vou disponibilizar exercícios para a gente estar realizando durante a aula. Esse exercício pode ser feito individualmente, em duplo ou em grupo, fica a critério de vocês. Teremos 3 avaliações, a V1, a V2 e a V3, né? Lembrando que vocês podem faltar uma dessas avaliações aí, que a V3 vai estar entrando em substituição. E a V1 ela vai valer 8 pontos de prova, né? E a gente vai ter mais 2 pontos que vai corresponder ao seminário. Para vocês serem aprovados na disciplina, vocês têm que ter média igual a 6, igual ou maior do que 6, né? Não pode ter em 2 AVs, né? Ou na V1 a V3, ou na V1 a V2, ou na V2 na V3, ter um par delas, né? Com nota inferior a 4. Se acontecer isso, vocês aprovam direto em todas as matérias, não é apenas em fundamento de microimuno. Vocês têm que ter uma frequência no mínimo de 75% nas aulas ministradas. Agora, mesmo se você estiver fazendo a metodologia de sala de aula invertida, lendo, estudando tudo direitinho em casa, pode ser que você tenha dificuldade. A Estácio oferece esses 3 programas, às vezes tem até alguns outros que abrem no meio do semestre para ajudar o aluno a recuperar uma nota em uma matéria que ele está com dificuldade. Então, começando pelo avaliação do aprendizado, esse programa ele consiste em resolver 5 questões, cada uma delas valendo 0,1 ponto, né? Então vocês vão somar, se acertar 5, 0,5 pontos, e ela tem 4 ciclos, né? Se você acertar as 20 questões, né, 5 questões em cada ciclo, vocês vão ter 2 pontos que vocês vão poder somar na nota da sua V3. Então imagina que você foi para a V3 precisando de 5, que é uma nota elevada. Se você foi precisando de 5, é porque você já não conseguiu ir muito bem, entender bem a matéria durante o período. Então, esses 5 pontos vai cair para 3, né? E que não é muito difícil de conseguir. Olha a diferença que dá. Então, recomendo muito que vocês deem atenção e participem do Avaliando Aprendizado. O primeiro ciclo dele já vai começar no dia 27 de agosto. É só vocês ficarem com essa aula 0 aí com vocês e ficar acompanhando as datas que vai dar tudo certo. Tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo. Vocês vão ter o Prepara V1 e o Prepara V2, isso daí não é nada mais nada menos do que uma aula com um professor muito experiente na disciplina de Fundamento de Microimuno. Esse professor ele vai dar uma aula ao vivo e vocês vão poder interagir com ele através de chat, né? Fazendo perguntas, tirando dúvidas. E esse preparo vai acontecer sempre uma semana antes da avaliação presencial, né? Da AV1, uma semana antes da AV2, tá bom? Nova chance. Esse daqui é só para o aluno que, mesmo fazendo sala de aula invertida, participando do Prepara, ou se ele não tiver conseguido participar desses programas, ele não tenha conseguido alcançar média de no mínimo 4. Se você ficar com no máximo 3,9 de média, você na V1, tá? Você vai estar elegível a participar do programa Nova Chance. Esse programa aqui vocês vão assistir videoaulas de reforço e vão depois fazer uma avaliação de reposição, a AVR. A nota que vocês tirarem na VR vai ser somada à nota que vocês tiraram na V1 e dividida por 2. E esta vai ser a sua nova nota. Lembrando que isso não vai para o teu histórico nem nada, entendeu? Vai entrar no lugar da tua nota de AV1. Então vamos supor que você ficou com 3 na AV1 e você tirou 10 na AVR. 10 com 3 dá 13. 13 dividido por 2 dá 6,5. Então olha só, de 3 que era a tua nota, uma nota vermelha, abaixo de 4, se você tirar de novo abaixo de 4 você reprova, né? Você vai aumentar para 6,5, que é uma nota bastante razoável. Está acima da média já da Estácio para aprovação. Perceberam como que ajuda? Como é bom esse programa? Ele vai começar no dia 7 de outubro e vai se encerrar no dia 18 de outubro. Tá joia? Pessoal, nossa avaliação presencial ela vai acontecer na semana do dia 30 de setembro a 4 de outubro. Tá bom? Então vocês vejam o dia da semana que é a aula que eu dou para vocês. Se você estuda na segunda, vai ser no dia 30. Né? Se você estuda aí numa quinta-feira, você vai estar estudando no dia 3. Se é na sexta, no dia 4.
estudando não, fazendo a prova, entenderam? A V2 vai acontecer na semana do dia 18 de novembro a 23 de novembro, a V3 de 2 de dezembro a 7 de dezembro. Feriados que afetam a nossa disciplina, proclamação da República vai cair numa sexta, né? Para quem tem aula na sexta. Dia dos professores vai cair numa terça. Não sei se vão emendar segunda ou não. A princípio não vai emendar. Então, somente o pessoal da terça-feira vai ser afetado. E quem tem aula na quarta, também em novembro, vai ter o Dia da Consciência Negra no dia 20, que não tem aula. Questão do seminário, vocês vão fazer apresentações de 15 minutos no máximo e deverão ser duplas inicialmente. Então você vai ver, todo mundo da tua sala vai formar dupla. Se sobrar pessoas que não tiveram dupla, aí elas entram na dupla e vão virar trio, tá bom? Vocês vão ser avaliados com relação à qualidade do slide e da apresentação. Então, é o nível de conhecimento sobre o tema abordado que vocês vão estar passando, a clareza com que vocês vão estar falando, a qualidade dos slides. E no final da apresentação de vocês, eu vou dar um feedback, um retorno para vocês, mostrando qual aspecto da tua apresentação do seu seminário você deve trabalhar mais para conseguir melhorar, né, a sua apresentação à medida que você vai avançando no teu curso. Lembrando que vocês vão se tornar profissionais, líderes de equipe, né? Algum dia vão ocupar uma posição de gestão e aí vocês precisam falar bem, precisam conseguir educar. Não adianta, é da profissão, entendeu? Então, sempre que aparecer um seminário numa disciplina durante o curso de vocês, eu recomendo que vocês se dediquem, se esforcem para superar aquele nervosismo, sabe? Que é comum no início do curso e para fazer apresentações cada vez melhores, né? Claro que vocês não precisam saber de tudo, né? E vocês podem sim ter dúvidas durante o seminário que vocês vão estar apresentando. Se tiver, eu vou estar lá para ajudar vocês. Vocês podem perguntar para mim, mesmo quem está apresentando, tirar alguma dúvida. Ou o colega que está na sala, se o colega te perguntar e você não souber responder, não tem problema algum. Entendeu? Você pode falar, professor, não sei, você pode me ajudar, eu ajudo no que eu souber, entendeu? E aí vocês não, por favor, não tenham medo. Quando tiver o ciclo de seminários, ele fica muito mais rico, muito mais interessante se a turma faz pergunta para a pessoa que está apresentando. Entendeu? Se tem aquela conversa, aquela interação. Assim todo mundo aprende com as perguntas, né? E vamos fazer um curso muito mais rico. Mas isso daí depende de vocês, da consciência de vocês, de quebrar aquele tabu de que o aluno, o pessoal que está na sala, não pergunta para quem está apresentando, com medo de que depois vai ser perguntado. Então, eu já estou falando desde já. Se fizerem perguntas e vocês não souberem responder, não tem problema algum. Eu vou ficar muito feliz mesmo, muito satisfeito, se eu ver a turma perguntando e eu ver que o grupo pelo menos tentou responder, ou teve a humildade, se não conseguiu responder, foi lá, reconheceu, falou, chamou quem sabe, né, o professor para poder estar ajudando, vai estar tudo certo. Isso daí não compromete nota de forma alguma, entendeu? E eu também não vai comprometer muito a nota de vocês esses outros aspectos. É tudo muito bem ponderado, tá bom? Vocês vão ter que entregar para mim uma folha impressa com a letra do tipo Times New Roman, tamanho 16. Então vai ser uma folha com letras grandes, vocês vão colocar o tema do grupo de vocês e o nome dos integrantes. Se for uma dupla ou um trio, vão colocar lá e vão entregar aquilo para mim, tá bom? E a data também, incluam a data, eu esqueci de escrever no slide. E a apresentação eu vou salvar no meu computador. Vocês vão me trazer o PowerPoint dela, eu gravo no computador, tá bom? Pessoal, aqui nessa página aqui, a página número 11 da apresentação, você tem os temas dos seminários e as datas. Reparem que está escrita a semana do dia 23 de outubro. Vai ser semana do dia 16 de outubro, do dia 2 de outubro. O primeiro seminário nosso vai ser na semana do dia 26 de agosto. Vocês perceberam? Então, o que acontece? Vocês vão analisar se a tua turma é de segunda ou é de terça, quarta. Vocês vão ver qual dia da semana que está esse dia aí que eu coloquei. Por exemplo, qual é o dia que você tem aula na semana do dia 26 de agosto. Vai ser esse o dia da tua apresentação. Se você precisar trocar de dia, porque por alguma razão você não vai conseguir fazer a apresentação,
não dá para você trocar o dia da tua apresentação. Eu preciso que, por exemplo, Legionella pneumófila seja apresentado na semana do dia 26 de agosto, entendeu? Eu preciso que seja feito desse jeito. Se você não puder comparecer, qual que é a minha sugestão? É você conversar com um colega de um outro grupo, de um outro dia que ele pegou, e troca o tema com o colega. Então, se você está no dia você está na semana da Legionella pneumófila e não vai poder vir, fala com a pessoa que está com Clostridium tetani, por exemplo, e vê se ela aceita trocar com você. E aí você vai fazer o Clostridium tetani e o teu colega vai fazer a Legionella pneumófila. Tá joia? Se tiver algum problema, não conseguir fazer dessa forma, me contata na aula para eu estar resolvendo o problema. Por que eu quero as datas fixas? Como eu sempre disse para vocês, eu estudei bastante até hoje, eu tenho uma certa experiência, fiz pós-graduação, né, tenho experiência docente, mas eu não sou o deus dessa matéria, né? Ninguém nunca não existe ninguém que saiba tudo de tudo, né? Então, eu vou sempre estar me separando um tempo na semana para estar estudando bastante aquelas bactérias que vão ser abordadas naquela semana. Isso com qual finalidade? Não é com a finalidade de estar mais preparado para dificultar a vida de vocês na apresentação, é justamente para poder enriquecer a apresentação de vocês, trazer mais curiosidades, mais informações, ensinar para a turma, se a turma tiver alguma dúvida, perceberam? Então eu quero que todo mundo trabalhe as mesmas bactérias na semana para a gente fazer um curso bem rico mesmo nessa parte aí da microbiologia, tá joia? Nas aulas práticas vocês vão ter que usar EPI, né? Como eu já falei para vocês na aula presencial, toda profissão ela tem um equipamento de proteção individual que tem que usar, né? Para garantir a nossa proteção. E para isso eu gosto de chamar a atenção de vocês que estão começando agora a disciplina de microbiologia para a dimensão das bactérias. Olha só, um grão de areia sendo ampliado 20.000 vezes. O que, que a gente encontra lá embaixo? Um bacilo, uma bactéria em formato de bastão. Essa bactéria é a Escherichia coli. É aquela bactéria, uma das bactérias que compõe a flora normal do intestino, né? Ou seja, ela sai nas fezes, ela está na rede de esgoto, ela no geral não faz mal enquanto ela está no intestino, ainda que tenha algumas cepas delas que são muito agressivas, né, como a Escherichia coli enterohemorrágica. O que eu quero que vocês percebam aqui é que essa bactéria ela pode estar em qualquer lugar, entendeu? Ou melhor, no lugar dela, pode ter uma outra que é mais perigosa, como eu já falei, Leptospira interrogans, uma Legionella pneumófila, né? Uma outra bactéria. E essa bactéria você vai pôr o seu celular na bancada do laboratório que você está trabalhando, você vai mexer sem luva naquela bancada, nos instrumentos. Vocês perceberam? Basta uma bactériazinha dessa estar aderida num material e você inalar ou ingerir aquele material que você já vai estar se contaminando. Olha só o que, que acontece. Se você limpar a tua bancada e ficar apenas uma bactéria lá, no final de um dia, aquela uma bactéria terá se tornado milhões de cópias dela, e no outro dia mais ainda, mais e mais, vai crescendo, entendeu? Isso daí vai aumentando cada vez mais a patogenicidade e a virulência dessa bactéria, né? A chance de você se infectar. Então tem que estar tomando muito cuidado no ambiente de laboratório. Como que a bactéria pode entrar no corpo de vocês? Através da via oral, vocês podem ingerir. A bactéria pode estar na bancada, você põe o celular para tirar aquela selfie, né, no início da aula. Depois você guarda o teu celular, vai pegar alguma coisa de comer, né? O celular, a bactéria grudou no celular. Na hora que você pegou o celular, ela foi para tua mão. Da tua mão você pegou uma maçã, um chocolate, foi para aquele alimento e você ingeriu, entrou pela tua boca e vai te causar alguma doença. Inalação, esse micro-organismo ele pode também estar disperso no ar, como na aula eu dei exemplo para vocês da Legionella pneumófila, na conferência dos veteranos da Guerra do Vietnã, né? Ela pode entrar por via cutânea, aí o exemplo que eu dei para vocês na aula foi a leptospirose, né? Você pisar na água de enchente, em poça d'água, o Leptospira interrogans ele vai penetrar através da sua pele e vai te causar a doença da leptospirose. Pode também adquirir por introdução de objetos cortantes, perfurantes, né? Agulhas, facas, bisturis, estiletes, vidro quebrado, né? Tudo isso pode estar contaminado com algum micro-organismo e você vai adoecer.
Prego enferrujado, por exemplo, você se cortar ou pisar em metais enferrujados, né? Normalmente eles estão colonizados com a bactéria Clostridium tetani, né? E vai te causar a doença do tétano, que é difícil de tratar, potencialmente fatal e muito dolorosa. Ela causa espasmos musculares terríveis na pessoa que está contaminada aí com tétano. Introdução por picada de inseto, vocês conhecem o Aedes aegypti, traz o vírus da dengue. Mosquito palha traz o protozoário da leishmaniose, né? O carrapato marrom, ele pode contaminar tanto a pessoa quanto os animais com a erliquiose ou a anaplasmose, dois gêneros de bactéria, a erlíquia e a anaplasma, né? Que causa uma anemia muito forte. Ou animais podem morder, atacar vocês, né? Seja um morcego, seja um dragão de Komodo, né? Da ilha de Komodo, que ele tem uma saliva muito rica em bactéria e nem é em toxina e veneno, mas a quantidade de bactéria que ele tem na saliva torna aquela saliva um veneno terrível. Ou um cão raivoso, por exemplo, né? E aquele cão raivoso, ele atacando uma pessoa, atacando um outro animal, ele vai contaminar aquela pessoa com Lissa vírus Rabidoviridae, aquele vírus da raiva, entendeu? Que causa a hidrofobia, aquele problema de não conseguir ver luz, não conseguir engolir mais água, perde o controle da musculatura e o animal, a pessoa, acaba vindo a falecer por insuficiência respiratória, parada respiratória, perdão. Quais são os equipamentos que vocês devem portar nas aulas práticas? O jaleco de manga longa não precisa ser necessariamente branco. O branco é porque ele torna mais fácil de visualizar a sujeira. E como vocês viram, 1 grão de areia já pode ter uma bactéria que pode causar algum problema. A regra é o quê? É jaleco de manga comprida. Reparem que a luva ela prende a manga do jaleco. Estão vendo? Dessa forma, se cair alguma coisa, um sangue, alguma coisa com, vamos supor, aí a leptospirose, que atravessa a pele. Se você está trabalhando com uma amostra de leptospira interrogans e ele cai na sua mão coberto com a luva, não vai acontecer nada. Se ele cair um pouquinho mais para cima, ele vai cair no pano do jaleco, também não vai acontecer nada. Perceberam por que tem que ser de manga comprida? Vocês vão usar máscara, né, quando estiver fazendo algum procedimento com fungo ou bactéria que potencialmente pode ter esporulado. E aí vocês vão estar usando a máscara para não inalar e nem ingerir através da boca. Calçado fechado e cabelo preso para quem tem cabelo comprido. Existem 4 níveis de biossegurança de laboratórios, né? O da classe 1 é aquele mais simples, o que oferece pouco risco. A exemplo, o laboratório da Yakult, onde você está fazendo produzindo Yakult, você está manipulando lá como é que chama mesmo? É o Yakult Casei Shirota, né? A bactéria Casei Shirota. Você está manipulando essa bactéria, ela não te oferece nenhum risco de contato, nenhum perigo em mexer com ela. Aí você pode mexer com a mão sem luva, sem máscara, sem nada, entendeu? Esse tipo de micro-organismo que é lidado nesse laboratório. O da Start é um de nível 2. Vocês vão mexer com algumas coisas que oferecem um risco moderado para o operador e um risco baixo para a sociedade. Se quebrar um frasco, é difícil vazar a bactéria que está aí e causar uma endemia, uma epidemia, entendeu? Isso não vai acontecer. Mas pode sim deixar você que está manipulando, se estiver manipulando da forma incorreta ou sem o EPI, doente por causa de um desses micro-organismos aí que vocês vão estar manipulando na aula. Então, tomando cuidado. Aqui no nível 3 já mexe com coisas bem mais perigosas, que oferecem risco elevado para o manipulador. O manipulador ele pode vir a morrer ou a ter uma doença que não tem cura, só um tratamento, né? Como, por exemplo, toxoplasmose, né? Ou a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. E aí você tem que usar um equipamento, né? Um aparamento bem mais sofisticado para se proteger desses micro-organismos. E no nível 4 é aquele nível que você só mexe com coisa extremamente perigosa para você e para a sociedade. Se sair daí vai causar epidemia, quase certo. Então nesse caso aí é todo o experimento feito dentro da capela de fluxo laminar com filtro EPA. Você vai estar totalmente aparamentado. Nem o ar do laboratório você vai poder respirar, é um ar externo.
para proteger a pessoa que está mexendo com isso. Como exemplo, eu dei o vírus da varíola, aquele que eu falei para vocês sobre que a OMS erradicou a varíola do mundo, que nós todos, né, a maioria de nós que hoje estamos fazendo essa disciplina, não tivemos contato com esse vírus e nem recebemos a vacina, então não temos imunidade a ele, que se esse vírus retornar para a atmosfera, ambiente atmosférico, ele tem potencial para causar uma grande epidemia com muitas mortes, de forma muito análoga ao que foi a peste bubônica no século XIV, que dizimou um quarto da Europa. Pode estar acontecendo algo do gênero. Perceberam? Muito bem, procedimento que vocês vão adotar no laboratório, qual que vai ser? Repara essas imagens aí da pessoa pendurada do lado de fora do prédio, mexendo no ar-condicionado dela. Olha só, esse outro. Eles estão arriscando muito da vida deles por muito pouco, né? Arriscar muito por pouco, por quase nada. Olha esse soldando a caminhonete apoiada em duas estacas de madeira. Essa outra pessoa, né, sentada dessa maneira na cadeira. Qual é o risco que esse pessoal está correndo? Lá nas outras atividades, a pessoa está correndo o risco de cair do prédio e vir a morrer, porque não está usando equipamento de proteção adequado para fazer aquele serviço. Essa pessoa sentada na cadeira desse jeito, que é o mais comum, a pessoa, o osso ele é moldável, vocês aprenderam, vão aprender agora em histologia. Ele é moldável. Se você ficar mantendo ele sempre numa posição errada a maior parte do dia, ele vai se moldar desta forma. Então você vai desenvolver hiperlordose, hipercifose, escoliose, vai ficar com um descompensamento no quadril, que vai levar uma perna a ficar maior do que a outra, vai te dar um desconforto em caminhar, em fazer atividades físicas, então vai te forçar a ficar cada vez mais sedentário. Ficando sedentário, você não vai ter ânimo para ficar indo em mercado, andando em gôndola, ficando em pé, comprando comida saudável para chegar em casa e ainda cozinhar. Você vai acabar mudando o teu hábito de alimentar e comendo alimentos mais ricos em gordura, de fritura, né, que é rápido de fazer, ou totalmente industrializado, né? E isso daí vai prejudicar muito a tua saúde e vai te tornar predisposto a doenças cardiovasculares bem antes do que você deveria estar na sua vida. Perceberam? Um simples sentar inadequado numa cadeira pode fazer toda a diferença no tempo que você vai viver e na qualidade da tua vida, né? Olha aqui esse procedimento, a pessoa aplicando uma vacina e coletando sangue sem usar a luva de procedimento. Esse sangue ele pode vazar e pode cair no machucado que você está na tua mão, no canto da tua unha, você foi na manicure, ela machucou o cantinho da tua cutícula aí, e pode estar caindo aquele sangue e te contaminando com algo muito sério, entendeu? Então nunca faça esse tipo de procedimento sem utilizar a luva de procedimento. Não pipetem com a boca, né? Mesmo porque a gente vai utilizar material biológico, né? Que tem muito risco de contaminação ou produto químico, né? Então não se faz uso de pipeta de forma alguma, pipetar usando a boca. Bactérias, elas podem ficar dispersas no ar, no vapor do líquido que você está pipetando. Quando você suga, ainda que o líquido não chegue na tua boca, o vapor pode chegar e pode chegar carregando consigo o micro-organismo. Tá joia? Imagina que se for uma amostra de alguma coisa contaminada com Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria é muito virulenta, muito virulenta. Você inalar ela, a chance de você desenvolver a tuberculose é altíssima. Então não façam isso, não tem nem porquê. A Estácio tem um monte de pera para você estar acoplando na tua pipeta e estar trabalhando com ela. Calçado fechado, olha por que tem que usar o calçado fechado. Pode cair alguma agulha, alguma seringa no seu pé e isso vai acabar te ferindo, né? E você pode se contaminar com uma doença, como HIV, né? Que não tem cura, né? Você pode vir a desenvolver a AIDS, a síndrome da imunodeficiência. Muito cuidado com isso daí. Vocês precisam considerar que se vocês forem trabalhar num hospital, um hospital público, como o Hospital de Emergência daqui de Resende, ele tem muita gente para ser atendida, você tem também a Dutra que está aqui perto, às vezes acontece acidente, você pode estar tranquilamente andando naquele laboratório, no hospital, né? De repente você é um nutricionista que nem está mexendo, você é só um nutricionista do hospital,
você não está lidando com cirurgia, medicamento, nada disso. Você está indo embora do teu serviço, mas você estava com o calçado aberto, e aí você passou perto de uma bandeja que estava com algum medicamento ou seringas para irem para descarte, e chegou uma leva de pessoas carregando pessoas que se acidentaram na Dutra e precisam ser atendidas imediatamente. A pessoa passa correndo do teu lado carregando uma maca, bate naquela bandeja, a bandeja cai e a seringa cai no teu pé. Entendeu? Isso pode acontecer. E se acontecer, você vai estar susceptível às doenças, né? Então não vale a pena. Você pode, mais para as mulheres, né, podem ir bonitas para o ambiente de trabalho. Existem jalecos muito bonitos, né, calçados fechados, né, brancos, muito bonitos também. Então pode fazer essa opção, mas a segurança de vocês em primeiro lugar. Entendeu? O lugar de ambiente da saúde é o lugar de segurança. Pessoal, quando vocês estiverem na aula prática, em questão daquele risco ergonômico, eu vou ficar em cima de vocês. Eu quero vocês com os dois pés apoiados em paralelo no chão na hora que vocês estiverem usando o microscópio óptico, tá bom? Os olhos nas oculares, né? Vocês vão regular o ocular de forma que vocês consigam enxergar bem a lâmina que vocês estiverem examinando no microscópio. Tá bom? Então você senta, apoia, se acomoda corretamente na cadeira, regula a distância focal das lentes oculares e aí você vai ter que enxergar com os dois olhos a tua amostra. Não é para colocar os dois olhos e fechar um e enxergar só com um deles. Se você está fazendo isso é porque você não está com o microscópio devidamente regulado para você. É muito comum também microscópios, depois de um tempo de uso, ficarem com fungos na lente. Aqui na Estácio, os microscópios são novos, né? Seja no campus de Resende ou de Volta Redonda. Muitos, Volta Redonda são todos novos, foram todos comprados agora no semestre passado, e Resende, a maioria deles também foi substituído e a gente está com muito microscópio novo. Se você pegar algum microscópio que tenha fungo na lente, como esse daí que vocês estão vendo, como esse aqui, ó, se tiver fungo na lente, vocês vão pegar um papel toalha ou um algodão, vão embeber em álcool 70 e vão sempre limpar no sentido único, de cima para baixo, de baixo para cima, entendeu? Passando aquele material para limpar a lente. Depois disso, você já dá uma limpadinha na ocular pelo lado de fora, já dá uma limpadinha na mesa do microscópio, entendeu? Para ele ficar limpo. E isso porque, se tiver um colega que está com uma conjuntivite que não está demonstrando sinais clínicos ainda, ele está olhando, ele vai olhar no microscópio. Pode ser que a bactéria saia dali e vá para a lente do microscópio, e depois você vai estar olhando lá e vai se contaminar e vai ficar com conjuntivite. No caso de fungo, a mesma coisa, é um risco. Normalmente não acontece nada, mas é possível que aconteça também. Então, tomar esse cuidado. E lembrando que a maior precaução não é nem na universidade, que a universidade vai estar sempre com microscópios em condição, limpo, novo para vocês. Mas quando vocês estiverem trabalhando, dificilmente, sobretudo em empresa pública, o governo vai ficar trocando os microscópios ou as lentes objetivas porque deu fungo nela. Só vai fazer essa troca se estiver no estado igual essa daí, que não dá para ver mais nada. Entendeu? Então, é comum dar esse fungo. Então, crie um hábito de limpar. E se você for trocar na aula prática de microscópio com um colega, vai sentar no microscópio do colega e já limpa a ocular novamente. Entendeu? Como é que vocês vão lidar com material que perfura e que corta? Não vão recapar de forma alguma nenhuma agulha, seja seringa, seja esses bujões com poteira para coleta de sangue em tubo de vácuo, não recapem. Né? Se quebrar algum vidro, chama o professor técnico do laboratório para a gente coletar e guardar. Lembra que por mais que esse vidro só tenha água, você não sabe o que. Se você estava fazendo um experimento que só tinha água naquele vidro, ele quebrou. Você não sabe no que esse vidro foi usado antes, se ele foi corretamente limpo ou esterilizado, você não sabe o que tem no chão do laboratório, então não corra o risco de se cortar com esse material. Chama o professor, chama o técnico, entendeu? E aí nós vamos estar dando o caminho correto para essa vidraria. E vocês, quando forem chefes, quando forem coordenadores, quando estiverem assumindo um setor ou algo do tipo num hospital, numa clínica, enfim, na área que vocês estiverem trabalhando, se acontecer esse acidente, vocês têm que estar preparados para vocês coletarem, entendeu? E proteger a sua equipe ou explicar para a sua equipe como que ela vai proceder com esse material.
Se numa aula prática, ou numa aula que eu não estiver perto, ou vocês estiverem à tarde estudar, acontecer de quebrar, vocês vão simplesmente pegar essa vidraria ou essa agulha e vão jogar nesta caixinha amarela aí, que é o Descarpac. Essa caixinha ela é feita de forma que todo material que perfura e corta que está aí dentro não consegue atravessar a parede da caixa para machucar o manipulador. Então, no buraco grande aí no centro, você joga aquilo que for grande. No cantinho dela, no lado esquerdo, vai ter um tracinho fino, como esse que vocês estão vendo aí na parte frontal, em que você enfia a agulha, dá uma giradinha e ela cai lá dentro, sem você precisar recapar, entendeu? É o que o rapaz nessa foto vai fazer lá. Ele tá com uma agulha de uma seringa que ele vai descartar no Descarpac. As latas de lixo branco com saco branco são para jogar material infectante. Então, uma placa de Petri que a gente usou na aula prática, esterilizou, depois disso ela vai para um saco de lixo branco, vai encher, né? Vai ser fechado esse saco e junto com o Descarpac ele vai para uma empresa de coleta específica, né, de lixo hospitalar. Essa empresa vai coletar os Descarpac, o saco de lixo infectante, vai levar para algum lugar e vai incinerar esse material. O problema é que muitos hospitais, clínicas, né, eles não contratam essa empresa para fazer incineração por causa do custo. O lixo hospitalar ele tem que ser pago para ser descartado. E a corrupção faz com que muitos administradores, gestores de unidade de saúde acabem dando um certo valor para o fiscal fazer vista grossa com relação ao descarte do lixo e manda aquele lixo para o lixão comum. O problema é que no lixão comum tem pessoas que trabalham, vivem lá, como essa senhora aí que cortou a mão mexendo com o material que está no lixo, né? E olha só, uma bolsa de sangue, muito contaminante. Tem que lembrar que vai urubu, abutre, vai cachorro ali, vai pombo. Tem família que cresce, que vive no meio do lixo, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, porque esse material aqui, um pombo que pousa aqui, ele não vai ficar só aqui, ele vai sair daqui, ele vai pousar na igreja que você vai, ele vai pousar no teu prédio, ele vai pousar na sua casa, ele vai para a praça onde você brinca com seus filhos, onde você fica com seu esposo, esposa, namorado, namorada, entenderam? E você pode estar se contaminando com algo que estava no hospital e deveria ter sido incinerado, mas foi para um lixão e um pombo pegou e levou para a pracinha do teu bairro. Perceberam? Então, se vocês estiverem trabalhando em algum lugar e esse lugar fizer o descarte inadequado do lixo e vocês souberem, vocês têm que denunciar. Entendeu? Tem que denunciar. É um crime biológico muito grande. É um crime ambiental muito grande isso daí. Olha esse artigo aí da USP. Fungos em recicláveis colocam em risco a saúde de catadores. Os catadores, então, eles ficam em risco. Eles vivem do material reciclável, né? Mas aquele material ele pode estar misturado com... pode estar simplesmente sujo mesmo de casa, mas ele pode estar contaminado também com lixo hospitalar, né? Lixo contaminante. E aí eles vão inalar os esporos do fungo ou da bactéria e vão desenvolver doenças, né? Vão colocar em risco a vida dessas pessoas. Aí, novamente, os equipamentos de proteção individual que vocês vão ter que usar. Vocês vão ter que lavar as mãos adequadamente antes e depois de cada aula. A gente vai fazer uma aula prática em que eu vou ensinar vocês a lavar a mão para procedimentos laboratoriais, né? Que você tem que ficar com a mão muito limpa. Não usem o celular, mais uma vez, se for usar o celular, tira aquela selfie no início da aula que o teu jaleco tá limpo, tá tudo limpo, né? Depois guarda na tua mochila, desliga o celular ou baixa o volume para você não ficar tentado ou tentada a ver as curtidas que você está recebendo lá, né, pela foto e vai estar se arriscando. Então, não usem o celular na aula. Jaleco, jamais usem jaleco na rua ou num restaurante ou em qualquer lugar. O lugar do jaleco de ser usado é no laboratório. Então você entra, você põe o jaleco. Você vai sair, você tira o teu jaleco. Tira, dobra ele pelo avesso, enrola, põe numa sacola plástica e põe dentro da tua mochila. Depois você faz uma higienização adequada desse jaleco quando chegar em casa, com cloro, mas me parece que o cloro amarela, né, seria adequado, mas eu acredito que o Vanish ele vai resolver, vai deixar o teu jaleco branco e vai também matar o micro-organismo que estejam nele, porque tem uma porcentagem de cloro no Vanish. E
depois vocês deixam aquele jaleco secando no sol, porque a radiação UV do sol também é antimicrobiana. Tá joia? Olha esse artigo aqui. Ele estudou os micro-organismos presentes no jaleco, né, de funcionários da área da saúde. Reparem que essa última placa, que tem esse monte de disquinho branco, cada disquinho desse é um tipo de antibiótico. Amoxicilina, clavulanato, penicilina, né, doxaciclina, tetraciclina e por aí vai. Tem todos esses antibióticos. Reparem que a bactéria ela só morreu nesses daí que tem esse halo de inibição, essa bola branca, esse espaço circular e mais escuro que vocês estão vendo em torno de alguns discos, de 5 disquinhos, né? Quanto maior é o halo de inibição, mais eficaz é o antibiótico contra o micro-organismo. Reparem que de todos esses antibióticos, apenas 2 foram eficazes, né? Apenas 2 tiveram um halo de inibição grande, aí, considerável. A maioria esmagadora não teve halo de inibição formado e 3 deles tiveram um halo pequenininho. Significa que a bactéria que vai estar no jaleco de alguém que trabalha numa unidade básica de saúde, ou num hospital, numa clínica de estética, algo do tipo, ele pode ser uma bactéria que é resistente a diversos tipos de antibiótico e que o tratamento vai ser muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Eu mencionei clínica de estética aqui, mas eu acho que a clínica de estética não entraria nesse caso, não. É mais hospital, clínica médica mesmo, onde recebe pessoas doentes. Os laboratórios têm os equipamentos de proteção coletiva, né? A mangueira de incêndio, a ducha, você puxa aquele triângulo e joga um jato de água forte em você. Então, se caiu alguma bactéria, alguma coisa em você, sujou com algum caldo de cultura contaminado, caiu um ácido, uma base, você vai ali embaixo, puxa aquele triângulo, vai te dar um jato de água e você vai remover aquele contaminante que está no teu corpo. Se tiver um incêndio, surgir um foco de fogo por pane elétrica, tem um extintor de gás carbônico para matar, para extinguir o fogo, né? Tem a capela de fluxo laminar para a gente manipular micro-organismos dentro dela e conseguir fazer a identificação. A gente hoje só tem uma capela química, ela não vai nos garantir a asepsia adequada para conseguir identificar o micro-organismo em alguma amostra, mas vai proteger vocês. Tem sprinkler, né, que fica no teto, ele ativa sozinho quando tem fogo ou fumaça no laboratório. E tem o lava-olhos também. Se cair alguma coisa nos olhos de vocês, é só vocês aproximarem os olhos e apertarem um botãozinho ali do lado dele que ele vai jogar água nos olhos de vocês e vai lavar. Dia 15 de maio, Dia Nacional de Controle de Infecções Hospitalares. Então, lembrando, não pode ter em laboratório nem na casa de vocês, muito menos em hospital. Formiga, rato, mosca, barata, aranha. Não pode ter inseto, tem que estar detetizado. Se vocês virem algum desses animais, especialmente nos laboratórios, avisem, notifiquem o professor, porque lembrem que a bactéria ela pode estar em um grãozinho de areia, você aumentando 20 mil vezes. Então, o inseto, quando ele está se alimentando, o que ele faz? Olha essa mosca aí, ela está ingerindo um escarro, né? Uma secreção pulmonar aqui. E olha a patinha dela, o que ela faz? Ela põe a patinha no material que ela está se alimentando. E o que vai acontecer? Assim como ela faz isso, o rato, a barata, todos os outros insetos fazem a mesma coisa. E depois daí, essa mosca, no caso, ela vai terminar de se alimentar, ela vai sair daí e vai pousar, por exemplo, na carne que está destampada no teu churrasco, na panela de carne que você deixou aberta no almoço, no arroz, num pão, entendeu? Numa fruta que você não lavou antes de comer. E vai estar levando para esses alimentos a bactéria que ela pôs a patinha aí e coletou. Entendeu? Então vamos supor, uma pessoa que tem tuberculose ou pneumonia, ela produz muito escarro, e uma mosca pouse naquele escarro, ela pode levar uma Klebsiella, uma legionela para o teu alimento e você vai acabar se contaminando, entendeu? Não pode ter, tem que ter muito cuidado com esses animais, e aí quando vocês forem comer lanche, comer coisas na rua, deem uma olhada também se vocês percebem insetos no ambiente, porque não deve ter. Olha só, 300 tipos de bactéria uma mosca pode levar. Muita coisa.
Então vocês já devem ter entendido aí que não pode comer nem beber no laboratório, o motivo disso. Não pode correr, você tem que ter cuidado, você pode tropeçar e cair com alguma vidraria, algum pérfuro cortante. Não pode falar alto, você tem que falar baixo e tem que escutar bem tudo que o professor fala para vocês. Não pode usar o celular mais uma vez. A maioria dos acidentes que acontecem em laboratório é por imperícia ou por imprudência. Reparem que esse gráfico aí, ele tem a escala em tempo, né? Embaixo, 5, 10, 20 anos de experiência. Vocês estão aí no alto da imperícia, né? Vocês fazem parte do grupo que está mais susceptível a sofrer acidente em hospital, em laboratório, porque vocês não têm ainda a prática adequada para manipular os instrumentos. Então, o que que acontece? Tem que tomar um cuidado muito grande. Lá por final da faculdade, que vocês vão estar próximos já do quinto ano aqui, aí já vai estar entrando num grupo de baixo risco de sofrer acidente, né? Mas depois que vocês tiverem uns 20 anos de profissão, vocês já vão ter feito tanto esses procedimentos, pode acontecer que vocês fiquem mais desleixados com a segurança, e aí vai ser imprudência que vai gerar o acidente. É só lembrar aquele rapaz lá do início da aula que estava mexendo com o ar-condicionado. Ele só fez daquela forma tão perigosa porque ele porque ele já fez aquilo muito na vida dele. Com certeza ele não é um cara que acabou de sair do curso de técnico em refrigeração. Ele deve ser ter sido, né, ou ser um profissional que já lidou muito mesmo, anos e anos, com manutenção de ar-condicionado em prédio. E aí ele não quis usar o EPI correto. Então, imprudência que leva ao acidente, né? Mas para o pessoal de enfermagem, isso aqui, 41% de uma equipe de enfermagem no hospital, ela vai sofrer um acidente, pelo menos um acidente. E desse acidente, 64% vai ser com agulha. Desses 64%, 46% vai ser por causa de descarte inadequado. E 39% desses 64, não estavam usando EPI. E 11% dos pacientes envolvidos, né, nessa agulha aí que a pessoa se feriu, eles eram soropositivos por vírus da AIDS. Então, pessoal, muito cuidado, muita cautela, especialmente para os alunos do curso de enfermagem, porque eles são que lidam diretamente com o paciente. O biomédico, ele normalmente ele vai estar de fundo, né? Ele é de background, ele vai estar no laboratório, ele só recebe o material para análise. Às vezes ele pode sim estar trabalhando em coleta, mas não é o âmago da profissão, entendeu? Está trabalhando com isso. Farmacêutico também, não é para estar procedendo dessa maneira. Quem vai lidar com isso realmente é o enfermeiro. O enfermeiro ele vai estar fazendo coleta, ele vai estar debridando ferida, cuidando do paciente diretamente. É o enfermeiro que passa a maior parte do tempo com o paciente, não é nem o médico, entendeu? Então ele está muito exposto mesmo a sofrer acidentes e a contrair doenças daquele paciente que ele está cuidando. Tem que ter um cuidado redobrado se você for da enfermagem, mas todos os cursos da saúde tem que ter um cuidado muito grande. Então aqui a gente encerra a parte de biossegurança. Está aqui a nossa aula 0. Usem esse slide para vocês estarem acompanhando, se guiando pelo curso, né? Reparem aqui que a partir desse finalzinho eu já coloco todas as páginas que vocês têm que ler do livro. Então, para a semana que vem, vocês têm que ler da página 20 a 37 do livro de Fundamento de Microbiologia. E também para a semana que vem vocês vão ter que ler da página 9 a 15 do livro. Aí vocês vão estar preparados, né? Lendo essas páginas, vejam o slide, né? E assistam o vídeo, né? Se já estiver disponível. Assim que tiver disponível o vídeo, vocês se inscrevam no canal e marquem o sininho. Na hora que eu postar o vídeo, vocês já vão ser notificados, já vão estar podendo assistir adiantando o resumo da aula que eu vou apresentar na semana. Beleza? Então acompanhe, guiem para essa aula. Vocês não precisam vir ou perguntar para mim qual página do livro tem que ler. Está escrito tudo aqui. Então, ó, na aula 2, vocês vão ter que ler da 19 a 20. Na aula 3, da 41 a 67. Estão vendo? Está tudo separado já direitinho. O conteúdo que vai ser trabalhado em cada uma dessas aulas está escrito aí. Só vocês lerem depois. Não tem necessidade de eu dar explicações aqui nesse ponto. Tá bom? E aqui na parte final eu forneço também uma bibliografia de apoio. Lembrando que eu contei para vocês a história de que eu no ensino médio eu tinha muita dificuldade. Eu entrei na faculdade para fazer biomedicina, né?
e o curso é puxado. E eu peguei, para eu conseguir desenvolver bem na matéria da faculdade, eu primeiro comecei pagando minha dívida no ensino médio. E eu usei esse livro, do José Luiz Soares, de Biologia. É um livro do ensino médio. Aí vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber de base, né? Da biologia celular, da histologia, da microbiologia, da parasitologia. É só abrir e ler. Para vocês terem ideia, a disciplina de microimuno, dentro desse livro de ensino médio, se ela tiver umas 50 páginas ou 60 é muito, pessoal. É menos do que isso. Entendeu? Então vocês, se lerem o capítulo todo de micro e de imuno desse livro, vocês já vão chegar no curso com uma ótima noção e vai com certeza conseguir acertar, nem que seja uma questão da prova só com o que vocês lerem no livro de biologia de ensino médio, entendeu? E aí depois que você estudou por ali, você pega a apostila para você aprofundar o seu conhecimento, assiste às aulas, assiste a videoaula que eu estou gravando para vocês. E se você for uma pessoa que tem muito interesse por microbiologia, pretende trabalhar micro de alimento num laboratório, entendeu? Pega esse livro do Trabulsi de microbiologia, ele é muito bom, tá bom? Eu tenho um PDF dele, posso disponibilizar para vocês. Acredito que tem na minha biblioteca também, vocês podem fazer download. Tá joia? E na parte de imuno eu recomendo esse aí, Microbiologia Médica e Imunologia, do Warren Levison. Vocês podem estar estudando por ele também. Tá joia, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer problema, me procure. Espero que essa aula seja útil para vocês, para ajudar especialmente na semana quando vocês estiverem estudando para a prova a fazer a revisão. Em breve eu vou estar postando a aula 1 já, a gravação dela. Lembrando que essas gravações são sempre resumidas. Eu sempre condenso a aula, não falo as 2 horas e meia que eu falo numa aula, dando todos os exemplos. Isso não dispensa, portanto, a presença de vocês numa aula. Aqui é só por causa de vocês faltarem ou para vocês relembrarem ou para se prepararem também para a aula presencial, já chegarem com algum conhecimento, tá joia? Então tá, um abraço para vocês, até semana que vem, ou melhor, até a próxima aula.